Eu sou Renato Campos, sou docente de nível superior, especialista em epigenética, nutrigenética genômica e pesquisador. Nós temos aqui o Dr. José Henrique Tamburini, que é médico ortomolecular e oftalmologista. E nós temos aqui um convidado muito especial, talvez uma das maiores autoridades do Brasil em laser, Dr. Ricardo Trajano, que é cirurgião dentista. Ele é nada menos do que laser terapeuta pelo Conselho Federal de Odontologia, coautor do livro Guia Técnico de Estética, coautor do livro Tratado de Terapia Capilar, coautor do livro Laser em Acupuntura, presidente fundador da Sociedade Brasileira de Laser, diretor científico da HITS, Instituto Ricardo Trajano, e doutorado em Ciências Biomédicas. Então, hoje a gente tem um currículo de peso, a gente fica muito lisonjeado pela honra de tê-lo aqui. ILIB é uma sigla em inglês que quer dizer Intravascular Laser Irradiation of Blood, que é irradiação intravascular do sangue com laser. Eu gostaria de passar logo a palavra para o Dr. Ricardo, sem mais delongas, para ele nos explicar o que é o ILIB, quais são os objetivos terapêuticos dele e como ele pode nos ajudar no diabetes. O que eu fiz com o ILIB? A técnica do ILIB, como o próprio nome diz, é intravascular. O que é isso aí? Coloca um catéter dentro da veia e irradia o sangue ali por meia hora. É desse jeito que é feito, por isso que é intravascular. Quando eu me deparei com essa técnica, todas as imagens eram, as fotografias, vídeos, era tudo intravascular. Eu falei, mas o que me impede de atingir esse sangue extracorporeamente? Por quê? Daquela forma lá, quem pode fazer? Profissionais especializados que tem que abordar, fazer uma punção no paciente e em locais também igualmente preservado e qualificado para isso. O que eu fiz? Eu comecei a irradiar na artéria radial aqui, meu sangue por fora. Nessa época eu estava lá no INCOR, Hospital das Clínicas, é tudo USP, né? Para quem não conhece, quando fala em INCOR já sabe que é tudo do conglomerado da Faculdade de Medicina da USP, lá em São Paulo. E lá nós começamos a trabalhar com essa possibilidade, vinha paciente de Santos, que tinha feridas no pé diabético e tal, e eu percebi que eu irradiando a artéria radial dessa paciente, nós fechamos a ferida no pé dela, na perna dela, sem irradiar a ferida. Pronto, então, quer dizer que eu consegui produzir o mesmo resultado. E eu falava com coragem sobre essa situação do que era o ILIB. Tá? Hoje, rapaz, eu ainda me emociono de lacrimejar mesmo, quando eu escuto mães de autistas narrando o que o ILIB faz na vida dos filhos, de escutar a narrativa dizendo assim, meu filho está voando. Para mim isso aí não tem preço. Tá? Então meu nome, ele foi muito associado a isso, porque eu estava dando curso no Brasil inteiro sobre fotobiomodulação, na nossa época era laser terapia, e ali eu encaixava o tal do ILIB. E o pessoal ficava sabendo daquilo lá, né? Primeiro para os dentistas, eu dei muito curso para odontologia, também fui abençoado numa atitude de dar um curso multidisciplinar, e aí eu tive presentes de Deus, aquele presente assim, falando assim, olha, toma aqui para você, você vai conhecer umas mentes brilhantes aí, pinta o nosso querido Tom Mini lá para assistir o curso, e é isso aí, eu tive contato com mentes fantásticas nesse sentido, oftalmologista aplicando laser nos olhos, coisa que era contraindicado, sabe? O pessoal da geriatria, nós trabalhando em diversas questões. Ah, não pode fazer em glaucoma. Fizemos, sem problema nenhum, garantido por esses médicos que são autoridades na área deles. Eu sendo dentista, eu só poderia trazer e apresentar a técnica, né? Aí tivemos aí o pessoal da gineco fazendo ILIB nas gestantes, as próprias alunas profissionais fazendo. Aí você vai ver livro aí, proibido aplicar laser, é o contraindicado, é aplicado, porque não sabe o mecanismo de ação. Você falou de vários livros aí, Renato. Tenho aí eu sou coautor, que é Laser em Biomedicina. Biovida, Medicina, Saúde, não é da biomedicina, né? Eu sou coautor desse livro também. E agora eu estou escrevendo o meu, sabe? O meu, estou com 2 livros que eu estou escrevendo.
Um é minha visão geral da saúde e espiritualidade, sabe? Eu vejo que essas duas situações estão, é contínua. Você pensou ruim, seu corpo cede. Você pensou bem, seu corpo cede, sabe? A Black Burn fala, a pessoa que é preocupada com caloria, o telômero dela é curto. Olha só o fato de estar preocupado, o telômero já fica curto, rapaz. Quer dizer, a pessoa fica doente não só por causa da gordura, por causa da preocupação. Maluca essa coisa, né? E também, escrevendo outro em relação a essa parte da fotobiomodulação. A minha visão, nesse sentido, do que é fotobiomodulação, né? Então, como o próprio Trombini falou, e você também, Renato, o ILIB, ele trabalha no que eu estou chamando hoje, Trombini, na parte da medicina, no sangue doente. Eu não estou falando mais que o ILIB trabalha no terreno biológico. O ILIB não trabalha no terreno biológico. O ILIB trabalha no sangue doente. Como que nós vemos sangue doente? Isso é o que eu estou defendendo no meu doutorado. O que eu fiz? O que eu estou fazendo no meu doutorado? Fazendo o ILIB aqui, por que ele produz tantas essas coisas tão fantásticas? Diminui enzimas inflamatórias, prostaglandinas, ele acaba restabelecendo, trazendo o organismo para a homeostase, oxigena e nutre mais o organismo. Por que ele faz isso aí? Então, no meu doutorado, eu mostrei o seguinte: se eu irradiar aqui, será que eu estou irradiando o vaso, na parede do vaso, nas 4 camadas que a gente tem na artéria? Eu estou liberando o óxido nítrico e ele que está fazendo isso? Como já foi colocado isso como questão, e não é. É impossível. A gente tem um limite da laser terapia que chama saturação fótica. O que é isso aí? Eu posso irradiar o organismo do paciente, até um certo ponto eu vou produzir um efeito, depois eu não produzo mais. Acabou, aquela energia que a célula tinha que pegar para fazer aquilo, lá fez. Então é impossível irradiar um milímetro de um vaso aqui, vamos colocar 1 centímetro de um vaso aqui, e ele produzir esse resultado, assim, a nível sistêmico, quando não pode. Então, na minha cabeça, isso não entrava, sabe? E o que a gente encontra nas publicações aí? Todas, e até hoje eu não vi uma falando diferente, todas, eles migram a proposta do que a laser terapia pontual faz. Ah, estou com dor na articulação, aplico aqui, vou fazer terapia capilar, no pós-operatório, uma ritidoplastia, uma adenopectomia, eu vou aplicar lá no nariz, vou fazer na sinusite. Ali tem os efeitos que acontecem lá na hora. Eu não posso colocar aquilo que o laser faz pontual do que ele pode fazer a nível sistêmico. E o que eu vejo em todas as publicações, e eu arrumei encrenca disso aí, desde o meu orientador, que hoje ele está entendendo, o meu orientador, o pessoal da Argentina lá que não entende inglês, é uma briga só, rapaz. Porque eles não entendem. Gente, ação sistêmica é uma coisa, eu não posso colocar o que o laser faz sistêmico no local que ele faz sistêmico, no sistema que ele faz no local. São propostas diferentes, o mecanismo de ação é diferente. O que eu fiz? Através da microscopia de campo escuro, nós pegamos o sangue, fizemos a punção, colocamos, e eu irradiei o sangue. O que aconteceu, Trombeiro, Renato, adivinha? As mesmas alterações que a gente vê fazendo na artéria radial e fazendo a punção e vendo lá na microscopia de campo escuro, eu consegui fazer irradiando só a lâmina. E aí eu estou provando que a luz faz o que tem que fazer no sangue, independente de qualquer outra coisa do organismo. E o meu orientador, o Idilberto, ele diz o seguinte, que a luz simplesmente repolariza a membrana da hemácia e desfaz o rolô, restabelece o potencial zeta. A propriedade coloidal do sangue é restabelecido, acabou. E aí, agora é o meu conceito, tá? Eu ainda preciso investigar isso aí. Através... Oi. Explica para a audiência o que é o rolô. Rolô é como se fosse uma lombrigona de hemácias. É um empilhamento, é como se fosse vamos falar, uma centopeia de hemácias. Tudo empilhadinho, encostadinho na outra, assim, isso é rolô. Ou um aglomerado de hemácias, né? Quando elas todas ficam emboladas, tá? Por que isso aí? Porque elas perdem essa polarização e elas se juntam. E o ILIB trabalha justamente nessa questão de repolariza. Desfez o rolô, o sangue começa a fluir de novo, bonitinho, do jeito que é para o paciente. Então ele restabelece. Eu posso concluir que o rolô é causado por uma atração eletromagnética entre as hemácias causadas por radicais livres. É resultado do estresse, exatamente. É resultado do estresse. A pessoa estressada de qualquer forma. Pode ser tanto por uma vida, uma condução de vida errada, com pensamentos errados. Para mim, isso aqui é o alfa e o ômega do problema nosso, sabe? Que nem a gente fala assim, o glúten faz mal.
Eu não dou glúten, eu jamais dou glúten para um autista. O glúten, para mim, é o tiocianato de potássio. O que é isso aí? Aquele pozinho branco que eu dou uma pingadinha ali e ele fica azul, você tá lascado, é cocaína, amigo. O glúten é o tiocianato de potássio, ele que fala assim, olha, é cocaína, viu? O glúten que vai falar para você tá inflamado, rapaz. Ele é o que grita para você, ele mostra para você que você tá inflamado. Se você comer glúten, se você ingerir glúten, você ficar mal, lactose também é a mesma coisa, tá falando que você tá inflamado. Aí você tira glúten e lactose, você deixou de estar inflamado? Não, você continua inflamado. Radical livre é um átomo de oxigênio que perdeu um elétron na última camada e ele se torna instável. Ele passa a roubar elétrons de outras moléculas. Então, quando o Dr. Ricardo falou que o rolor é um aglomerado de hemácias que elas ficam todas conectadas, eu já vi na microscopia de campo escuro, o rolor, a gente já viu isso, a gente vê isso no consultório toda vez que a gente analisa o sangue do paciente, elas ficam como se fossem moedinhas, uma encostada na outra. Sabe quando você junta as moedas e faz aquele rolinho de moeda e você espalha em cima da mesa porque fica aquela sequência de moeda empilhadinha? Fica exatamente assim. Aí o doutor me chamou a atenção para a questão do rolor, porque o estresse do dia a dia, que é se irritar, se estressar com o trabalho, com o dia a dia, com as cobranças da vida, juntamente com metais tóxicos, intoxicação do meio ambiente, poluição, excesso de sol, tudo isso gera atividades livres. As atividades livres vão roubar os elétrons das hemácias, elas vão ficar instáveis e vão se aglomerar. Desidratação é outra coisa importante. Ele entra doando elétrons para essas hemácias, porque é um feixe de luz. Feixe de luz são fótons em frequências do laser vermelho. E ele vai doar elétrons para aquelas hemácias, desfazendo o rolô. Por que eu me apaixonei pelo ILIB e a hora que eu entendi o que eu li lá, o que os russos escreveram, eu falei, essa técnica aqui é a técnica do futuro. Essas doenças crônicas não transmissíveis, elas precisam de uma base comum para elas se estabelecer no organismo da pessoa. Qual é essa base comum? Tem um fator que é o tapete vermelho para essas patologias se manifestarem, inclusive é o dedinho que liga a tomadinha daquele gene para ele dar o start dele sair ali da situação de inércia para se manifestar. Como que chama isso aí? Inflamação crônica silenciosa ou inflamação sistêmica subclínica. E ILIB é uma técnica passiva. Esse é o ouro da técnica do ILIB. Ela é passiva. Ela não induz a nada. Quando ela desfaz as características do sangue doente, que é o sangue inflamado, né? Quando ela desfaz a característica do sangue inflamado, por um feedback positivo através do nervo vago, isso que eu ia falar que é a minha conclusão, lá pelo eixo HPA e botar a pituitária adrenal, o organismo se restabelece através da sua autopoiese. O que é autopoiese? O nosso organismo se cura. Eu e o Tamborino, o Renato, a gente simplesmente ajuda ou intervém para trabalhar para o organismo se curar. A gente não se cura, sabe? Então, quando nós fazemos isso, nós temos o organismo se restabelecendo. Então, é o organismo que faz tudo. O ILIB não é uma técnica inflamatória. O ILIB não deixa o sangue mais fluido. É uma mentira isso aí. Ué, mas como que o sangue flui? Ele restabelece. Ele restabelece a fluidez. Porque se ele deixar mais fluido uma pessoa que tem o sangue normal, eu vou trabalhar, vou ter problema na coagulação do sangue dessa pessoa. E nenhuma mulher, nenhuma paciente, nenhuma profissional que passou a fazer o ILIB, a menstruação dela não foi mais longa e nem intensa. Não teve isso aí. Isso não existe. Muita gente pergunta, posso fazer ILIB? Eu estou tomando anticoagulante? Deve, sem problema nenhum. O ILIB só restabelece. Ele restabelece, não. Ele dá condições do organismo se restabelecer. É isso que eu chamo de uma situação do quê? Dele ser passivo. É uma técnica passiva. Daí vem o grande ouro dela, que é o quê? É extremamente segura. E nós estamos trabalhando aonde, gente? Quando eu faço ILIB, eu dou condição do meu organismo se desinflamar, desinflama também meu cérebro, eu começo a pensar melhor, eu começo a ser propositivo, eu saio daquele ciclo vicioso de radical livre, pensamento ruim, doença e vai virando aquela bola de neve.